Olá, este final de semana a gente está tendo a volta da Fórmula 1, né? Com o GP de Zandvoort, da Holanda. E esse final de semana a gente já volta com uma corrida sprint, né? E eu queria, sei lá, eu nunca fui muito fã da corrida sprint. Eu sempre achei que ela era desnecessária para a Fórmula 1, até acho que ela se aplica muito bem a outras categorias. A própria MotoGP, que é uma categoria de elite, já usa ela há muitos anos. A Fórmula 2, eu acho que ela se aplica super bem, mas também é uma categoria que tem menos etapas, né? A Fórmula 1, eu já vejo ela com um calendário muito saturado, com 24 corridas, além disso, vira e mexe, tem corrida sprint, o que eu acho que ainda confunde também, porque às vezes você não sabe se vai ter ou não a corrida sprint, né? Você tem que ficar de olho no calendário e tudo mais, ver se ela vai ter nesse final de semana, às vezes não vai. E o próprio calendário muda também, né? A gente veio tendo os últimos anos corrida sprint no Brasil e esse ano já não vai ter, justamente com essa troca de Zandvoort. E aí, eu queria falar um pouco mais nesse vídeo do que eu acho da corrida sprint, porque eu acho que ela não deveria estar no calendário da Fórmula 1. Eu acho que ela não deveria fazer parte da categoria da Fórmula 1. Então eu queria desenvolver um pouco mais disso para falar minha opinião para vocês, né? Antes de tudo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e comentar, já de cara, se você é a favor ou é contra da sprint na Fórmula 1. Eu acho que, para começar, eu queria falar dos fatos a favor da sprint, digamos assim, né? Lógico, por mais que eu seja contra o formato, eu entendo que existem coisas a favor dela. O primeiro é a emoção, claro. A sexta-feira da Fórmula 1 sempre foi muito monótona, muito parada, e justamente a sprint muda isso, né? Porque você passa a ter um quali a mais. E hoje eu já vejo o quali como uma parte das mais emocionantes da Fórmula 1, muitas vezes até mais do que a corrida. Então a gente tendo esse quali na sexta já gera mais interesse para o público a partir desse primeiro dia do final de semana já para a categoria, né? Então você começa a prestar mais atenção em como vão os carros, em como eles vão responder. Muitas vezes já funciona meio que como um spoiler de como vai ser a classificação depois. Às vezes nem tanto. Justamente o Alonso foi um desses que conseguiu passar por Q2 no quali da sprint e depois não conseguiu para a corrida normal. Berman também, tiveram alguns pilotos que foram assim. Então, eu acho que é importante falar que a sprint traz essa emoção para sexta-feira, né? Um dia que sempre foi muito parado e tudo mais. E eu também acho que isso vai ser um fato negativo, mas mais para frente eu falo. Justamente falando do Alonso, do Berman, dessas equipes menores, eu acho que a sprint traz essa oportunidade maior para eles, né? Uma vez que você tem uma corrida mais simples, se você fizer um bom quali da sprint, você consegue manter mais a sua posição, né? Dependendo até do circuito, você conseguir uma vitória, algo assim. O Hamilton justamente foi isso no ano passado, a primeira vitória dele com a Ferrari veio numa corrida sprint que depois não foi muito boa para ele, né? A corrida normal. Então eu acho que é importante falar também que é dessa oportunidade que a corrida sprint traz para as equipes menores, né? Muitas vezes um ponto ou outro você ainda pode conquistar. Tudo bem que as posições que pontuam também são menos posições, né? Mas já é uma oportunidade de chamar mais atenção. Justamente a gente vê que os pilotos quase não dão tanta importância para a sprint, os pilotos da frente, das equipes da frente, né? Justamente porque é tipo, tá, beleza, ganhei a corrida, mas não é uma corrida de verdade. Eu podia ter ganho realmente a corrida do domingo, realmente valeria a pena, né? É justamente sobre essa troca, digamos assim, que os pilotos não aceitam. E agora, o, o ponto mais importante que eu acho, para mim, a sprint só tá no calendário da Fórmula 1 porque ela gera muito dinheiro para a Fórmula 1 mesmo, né? Então, são mais patrocínios, é mais tempo de tela que fica nas televisões dos espectadores, justamente pela sexta-feira que eu comentei. Então, eu acho que é por isso. Também, a sexta-feira, eu já fui para grandes prêmios aqui no Brasil, que a sexta-feira era vazia, justamente por ser um dia útil, né? Mas agora, nesses últimos anos que a gente tinha sprint, você via muito as pessoas indo também na sexta-feira. Então, para mim, a Fórmula 1 só está segurando essa barra da sprint justamente por isso, porque eu acho que se dependesse dos pilotos ou dos espectadores, a gente já não teria isso. Até porque, por exemplo, hoje teve a sprint e teve o quali. Para mim, o quali foi mais emocionante, mesmo que não tenha sido nada emocionante. Para mim, ele ainda traz uma emoção maior do que a sprint, mesmo sendo mais curto e tudo mais, porque no final das contas a sprint acaba sendo 20 e muitos minutos, meia hora, são 100 quilômetros, né? Então dependendo da pista acaba sendo mais ou menos voltas, né? Então justamente nesse ponto
que eu acho que é importante da gente falar, que realmente a Fórmula 1 segurando isso, e assim, os últimos anos da Fórmula 1 me demonstram muito disso. A FIA, aproveitando a oportunidade, fazendo uma comparação, a FIFA nesse ano teve muito disso na Copa, né? A gente sabe que era um país que meio que não dá valor para o futebol mesmo, mas ela forçou a barra que tinha que ser nos Estados Unidos. Os Estados Unidos em si, pessoas que estavam lá dizem que não ligava para a Copa, não estava nem aí o que estava rolando ou não. Então, eu acho que a FIA está num momento de muita puxação de saco, digamos assim, tanto dos patrocinadores quanto até da parte árabe da FIA, digamos assim. Porque, pô, a gente tem GP da Arábia Saudita, tem GP do Bahrein, tem GP de Lusail, vira e mexe, aparece aí. Também tem Abu Dhabi no final do ano. Então, eu acho que é justamente para agradar os patrocinadores que o quali da sprint e a sprint ainda estão no calendário. Porque a gente já viu também, se não me engano, nos outros anos já foi assim. Eu sei que a MotoGP usa desse formato. Um quali para as duas corridas, né? Seja se você inverte o grid ou não, como é na Fórmula 2. Mas a Fórmula 1 faz questão de ter 2 qualis, um para cada corrida separado, né? E aí agora falando um pouco do que eu vejo negativo da sprint no calendário, né? Eu acho que o primeiro ponto é justamente esse, entre muitas aspas, medo dos pilotos, porque você vê que eles não se esforçam tanto, eles não tiram tudo possível do carro, porque eles ainda têm todo um final de semana pela frente. Justamente, o maior problema é a corrida da sprint, porque, por exemplo, hoje mais cedo teve a corrida da sprint e depois no final da manhã teve a classificação da corrida de amanhã. Então imagina, se você tem uma batida forte na corrida da sprint, você não classifica. E a gente sabe que você tem mais chances de pontuar e de pontuar mais até na corrida principal do domingo, né? Então é justamente por esse motivo que eu acho que os pilotos ainda não se esforçam 100%. Justamente hoje quem venceu foi o Russell, que foi quem largou na pole, então é praticamente aquela fininha e tal. Ao mesmo tempo também não tem, que é um pouco do ponto negativo, digamos assim, que foi o que eu falei para as equipes menores, isso prejudica as equipes maiores, né? Porque como você não quer disputar, você já classificou bem, você vai praticamente terminar a corrida, né? A gente não tem parada, dificilmente tem safety car. Então, no final das contas, cumprir tabela. Depois que larga, é só levar o carro até o final, né? E aí é por isso que eu vejo um pouco do desgosto dos pilotos com a sprint, digamos assim, porque se você é um piloto, você quer estar disputando, quer estar usando 100% do seu carro sempre, né? E quando você sabe que a matemática não bate para valer a pena isso, eu acho que acaba sendo ruim. Justamente como segundo ponto, eu falo um pouco da saturação, né? Então a gente já tem um calendário super, não vou dizer apertado, que praticamente a gente tem corrida todo final de semana, mas a gente já tem um calendário de 24 corridas da Fórmula 1. Além disso, você ainda inclui em algumas etapas uma nova corrida, um novo quali. E justamente quando a gente tem esse extremo de conteúdo, extremo de corrida e tal, você acaba meio que desvalorizando. Então, por exemplo, hoje a gente tinha sprint às 7 horas da manhã. Quem que acordou às 7 da manhã sabendo que ia ter um quali às 11, que já ia, sei lá, satisfazer a sua vontade de Fórmula 1 no dia, e ainda vai ter uma corrida longa amanhã, de 1 hora e meia, digamos assim. Então, no final das contas, eu acho que você acaba tornando a sprint uma segunda opção para a pessoa. Realmente são os verdadeiros fãs que vão querer ver. São as pessoas que realmente fazem questão de estar por dentro de tudo que acontece na Fórmula 1, de sentir esse spoilerzinho do que vai ser a corrida do domingo, entender um pouco mais do que os carros podem entregar, porque assim, como eu comentei no tópico anterior, os pilotos quase não disputam, então quase não tem as ultrapassagens nesse ano já estão muito forçadas, então ainda fica ainda mais forçada, ainda fica mais claramente é só uma ultrapassagem de motor, não é uma ultrapassagem de braço de piloto que está correndo atrás para correr para ultrapassar os seus adversários e chegar lá na frente, né? Eu realmente acredito que assim os pilotos valorizam mais o quali da sprint do que a própria corrida sprint. Justamente porque se você larga na frente e você vai seguindo aquela filinha, você acaba terminando na frente, ou pelo menos vai estar preparado se acontecer alguma confusão ali na frente, você sabe que você vai estar no seu lugar, você sabe que vai estar por ali, não tem parada, então você pode seguir até o final, bota um pneu médio, um pneu macio, dependendo de como seja o clima, de como seja a pista, e é só praticamente levar o carro até o final, né? Então eu acho que é justamente esse ponto da saturação de conteúdo. Eu acho que é mais uma forçação de barra para você ver mais uma corrida, para você entrar no mundo, se preparar, acordar cedo e tudo mais, e ainda tem isso, tipo,
muitas vezes você acorda cedo para uma corrida sem emoção. Lógico que a sprint, para quem está no autódromo, é muito boa. Realmente, eu acho que é o ponto mais positivo, que é você ver uma corrida a mais, né? E você traz essa emoção para as pessoas, né? Só que aí, ao mesmo tempo, o que eu vejo como um erro muito grande da Fórmula 1 é que você não consegue comprar apenas um dia de ingresso, né? Lógico que todo mundo compraria o domingo, mas, cara, imagina uma pessoa que nunca foi para a Fórmula 1, eu tenho muitos amigos que tem esse interesse de ver a Fórmula 1, e você vende um ingresso um pouquinho mais barato para o sábado, que a pessoa vai ver uma classificação e vai ver uma corrida sprint e tá bom. Eu admito que é cansativo você estar no autódromo, vendo parado, sentado, olhando para a pista por 1 hora e meia vendo os carros correndo, né? Então, para uma pessoa que não é nova no esporte, pode ser mais convidativo. Muita gente me pergunta, tipo, eu quero ir para a Fórmula 1, como é que funciona e tal, não sei o quê. E eu sempre sou meio receoso para recomendar, porque, pô, primeiro que é um ingresso caro. Segundo que é uma manobra meio complicada, porque você, pelo menos aqui em São Paulo, né, você tem que ir longe, não sei o quê, muita gente, fila para entrar e tudo mais. Então eu sempre recomendo como uma primeira experiência automobilística a Fórmula E, que é um ingresso muito mais barato, você consegue de metrô, consegue de trem, porque aqui no meio da cidade, aqui no AMB, né? Então eu acho que a Fórmula 1 perde essa oportunidade de poder fazer o ingresso um pouquinho mais barato, seja para sexta-feira, que você veria um quali de todo jeito, seja para o sábado, que você veria um quali e uma mini corrida. E assim, pô, satisfaz bem, sabe? Você está no autódromo, vendo os carros correndo, disputando por uma meia hora, eu acho que é muito positivo. E aí, como um terceiro e último tópico, eu coloco a falta de preparação, né? Justamente por a gente ter duas novas, como eu posso dizer, duas novas partes do final de semana, você acaba perdendo tanto o treino livre 2 quanto o 3, né? Então, para as equipes, você acaba tendo só o treino livre 1 para se preparar para o final de semana inteiro. E assim, por mais que tenha sprint, que você consegue se preparar, você consegue estudar o carro, é diferente. Você não consegue sair para testar. Vamos testar tal pneu, vamos testar tal aerodinâmica, vamos testar essas coisas. Não, porque tá valendo coisa. Você vai usar o quali para testar? Não tem como, né? Você já está disputando ali, já está disputando pontos, já está disputando posições. Então é por isso que eu sempre fico na cabeça de será que a sprint ainda vale a pena para a Fórmula 1? Para quem que interessa a sprint? E para fechar o vídeo, é isso que eu entendo como apenas positivo para a Fórmula 1, para a organização. Desde a época das multas dos palavrões, eu acho que os pilotos estão cada vez mais receosos para serem contrários à FIA. E eu acho que a sprint acaba entrando nesse bolo. Então era mais isso que eu queria falar. Antes de tudo, antes de terminar o vídeo, eu queria dar um micro spoilerzinho, que você curta, que você comente, você se inscreva aqui no canal. Eu estou preparando uma boa surpresa que vai vir aí nos próximos, acredito que nos próximos dias, talvez no próximo mês, que vai dar uma alavancada legal no canal, que realmente vai ser algo que eu estou muito animado. E eu espero que vocês fiquem muito animados, porque não é um presente, digamos assim, não é uma coisa boa só para mim, é uma coisa muito boa, principalmente para vocês. Então não esquece, se inscreve, curta e compartilha esse vídeo aqui no Instagram, mas também vai lá no meu TikTok e no meu Instagram. A gente acaba publicando mais vídeos ao longo da semana lá, aqui no YouTube só vai um por semana. Então é importante você estar bem ligado nessas redes, tá bom? A gente se vê na próxima. Valeu!